bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Vicente Naves e eu sou presbítero na Terceira Igreja Presbiteriana de Lavras e eu preparei um estudo sobre a igreja de Laodiceia, que foi a última das 7 igrejas endereçadas pelo Espírito Santo de Deus através do apóstolo João no livro de Apocalipse. Então vamos dar início ao estudo. A cidade de Laodiceia estava situada às margens do rio Líquor, que no verão quase secava-se. Por isso a cidade tinha certo problema com abastecimento de água. Situada a 70 quilômetros a sudeste de Filadélfia e 145 quilômetros a leste de Éfeso, era uma cidade rica, conhecida como um centro bancário estratégico. Inclusive, eles usaram a própria riqueza para financiar a reconstrução da cidade de Laodiceia após um terremoto devastador em 60 d.C., rejeitando inclusive as ofertas de ajuda financeira de Roma. A cidade também era famosa pela produção de lã macia e preta, e também possuíam sua própria escola de medicina, com a produção de unguento para os olhos. Todos os 3 setores, finanças, tecelagem e medicina, entraram em cena nessa carta. O suprimento de água de Laodiceia também foi relevante para a mensagem contida na carta, pois a água que chegava para os habitantes tinha que percorrer vários quilômetros através de aquedutos subterrâneos antes de chegar à cidade. Dessa forma, a água chegava suja, com um gosto nojento e morna. Então Jesus compara as pessoas da igreja com essa água tépida e nauseante. Vamos à mensagem que se encontra em Apocalipse 3, 14 e 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A condição dessa igreja era de indiferença espiritual. Eles eram espiritualmente apáticos, eles eram mornos. Eles não eram nem quentes nem frios. No entanto, Jesus disse que preferiria que eles fossem quentes ou frios, como uma bebida. Jesus não queria que eles fossem mornos como a água da cidade. Alguns autores sugerem que Jesus está dizendo que ele preferiria que eles estivessem quentes espiritualmente, apaixonadamente, fervorosamente, em chamas pelo Senhor, ou então que ele estivesse
com frio espiritual, mas frio em relação a Jesus, distantes e hostis a Ele? Com certeza não era essa a ideia que Jesus queria passar ali, porque é inconcebível que Deus queira que alguém seja frio em relação a Ele. Uma explicação melhor é que Jesus está dizendo que o povo dele é completamente inútil para ele se eles forem indiferentes espiritualmente falando. Por causa da apatia espiritual, eles não tinham propósito para Deus. A água fria tem um propósito. A água fria, ela é refrescante, principalmente no calor. A água quente tem um propósito. Pode ser usado para fazer um chá, um café. Mesmo em termos terapêuticos, que não é bem o caso aqui, porque Jesus está comparando a igreja com a água da cidade, que era usada principalmente para beber, mas mesmo assim em termos terapêuticos, quando nós sofremos uma contusão, nós usamos compressas de água quente ou fria ou ambas. Então, quando Jesus diz que a igreja era morna, está apenas dizendo que ela não tinha utilidade, como a água morna da cidade, usada como bebida. Jesus quer que sejamos úteis. Eu prefiro que você seja quente ou frio. Prefiro que você tenha alguma utilidade, em vez de se revestir de mornidão e se tornar inútil para mim, diz Jesus. Eles entenderam esse significado de morno por causa do suprimento de água da cidade. Na verdade, a cidade de Laodiceia tinha que coletar água da vizinha Hierápolis, conhecida por suas fontes termais com grande poder medicinal. A água quente seria então canalizada até a cidade de Laodiceia, mas quando chegava lá já estava infelizmente morna. Ou eles canalizavam a água da vizinha Colossa, que tinha água fria do degelo do Monte Cádmio, refrescante como a água dos Alpes. Contudo, quando a água fria de Colossa chegava na cidade, ela já se havia esquentado, principalmente no verão. Então eles tinham uma água bem ruim. Dizem que quando as pessoas vinham a Laodiceia e bebiam a água, eles geralmente cuspiam fora, pois era nojenta. O versículo 14 diz: assim porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus não estava dizendo que eles perderiam a salvação. Alguns disseram que isso significa que eles perderam a salvação. Alguns autores dizem isso. Mas não é bem isso o que ele está dizendo. Porque as Escrituras deixam muito claro que você não pode perder sua salvação. Uma vez salvo, salvo para a eternidade. Mas Jesus já estava a ponto de vomitar a igreja da sua boca. Eles estavam deixando Jesus doente. Jesus estava ficando mal do estômago, estava ficando enjoado da igreja. Além do mais, podemos de certa forma sair em defesa de Laodiceia também em termos da sua real conversão a Cristo posteriormente à mensagem, pois o sínodo da igreja cristã no quarto século, no ano de 365 depois de Cristo, ocorreu nessa cidade, na cidade de Laodiceia. Então, isso é uma pista de que a repreensão e a mensagem da carta
ela não voltou vazia. Ela cumpriu o seu propósito. Na verdade, devemos orar e buscar o Espírito para que nunca cheguemos a um estado em que causaríamos náusea em nosso Senhor Jesus Cristo. Oro para que nunca cheguemos a um estado que o enjoemos e o deixemos doente a ponto de nos vomitar. O aviso aqui para nós é claro: tenham cuidado com a apatia espiritual. Não se deixe chegar lá. Não se deixe espiritualmente morno, espiritualmente inútil, indiferente ao Senhor e às coisas do reino. Reacenda constantemente o fogo. Na verdade, nunca deixe o fogo do altar do Senhor se apagar. Porém, irmãos, o que causou a mornidão espiritual da igreja de Laodiceia? Na primeira parte do versículo 17, nós lemos: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Logo, Laodiceia era uma igreja autossuficiente, ou assim eles pensavam que eram. Eles não precisavam de ninguém para ajudá-los, eles tinham dinheiro suficiente, eles tinham tudo o que eles precisavam, eles tinham roupa, eles tinham medicamentos, eles não precisavam da ajuda nem mesmo de Deus. Eles eram tão ricos e tão autossuficientes que quando um terremoto destruiu a cidade em aproximadamente 60 depois de Cristo, provavelmente um pouco antes da entrega destas mensagens às igrejas do Apocalipse, o governo romano ofereceu para subsidiar a reconstrução da cidade. Eles queriam ajudá-los financeiramente, pagar pela reconstrução da cidade, mas mesmo assim, os habitantes de Laodiceia recusaram a oferta e disseram: nós podemos fazer isso sozinhos, nós não precisamos da ajuda de Roma. Vejam, ter riqueza e posse material não tem nada de errado, desde que você não busque essa riqueza para a sua segurança e seu contentamento na vida. Quando começamos a depositar nossa confiança em coisas materiais, ao invés de somente em Deus, então corremos o risco de avançar em direção à apatia espiritual e mornidão espiritual. Então, o aviso aqui, irmãos, tenha muito cuidado com a autossuficiência. Não perca de vista a dependência, a sua dependência de Deus. Não perca a sensatez de sempre precisar de Deus. Deus nos dá bênçãos para desfrutar, mas essas bênçãos nunca devem tomar o lugar de direito dele nas nossas vidas. Nossa confiança deve estar somente nele. Nossa confiança e segurança devem estar firmados em Deus, não em nós mesmos, não em uma outra pessoa, não em coisas materiais, porque podemos fracassar. Outras pessoas podem nos decepcionar. O dinheiro pode acabar, porque coisas materiais vêm e vão. E isso não é clichê, é realidade. Entretanto, Deus não é assim. Deus é constante. Deus é eterno. Deus é fiel. Só Ele é completamente confiável. Serei o primeiro a admitir
que adoraria ter dinheiro suficiente para nunca mais ter que depender de qualquer coisa material. Isso eu confesso. Entretanto, confesso também que, por experiência própria, quando eu passei necessidades financeiras, essa situação me levou a uma dependência muito mais profunda, né, e uma intimidade muito maior com o meu Deus. O que faz você se sentir seguro? O que faz você se sentir autossuficiente? É a sua riqueza financeira? Suas posses? Seu marido? Sua esposa? Sua família? Seu pai? Sua mãe? Talvez seja o status na igreja ou na própria sociedade. Mas o que acontece se Deus remover da sua vida essas coisas? Seu mundo iria desmoronar? Bem, se sua dependência está em Deus, seu mundo não vai desmoronar. Portanto, a primeira causa de indiferença espiritual é uma atitude de autossuficiência. E a segunda causa é o auto-engano. Veja a segunda metade do versículo em Apocalipse 3,17. Jesus diz: mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O que é triste sobre a condição deles não é tanto a condição em si, embora isso seja bem triste. Mas o mais triste é que eles não sabem, eles não têm ideia da condição deles mesmos. Eles não sabem o quão mal estão. Eles haviam se enganado, acreditando que tinham tudo e que estavam no controle e que eram autossuficientes. Eles disseram que não precisavam de nada, mas Jesus lhe disse que eles precisavam de tudo, pois eles eram miseráveis e pobres e que suas riquezas materiais não poderiam comprar riquezas espirituais. Eles eram cegos porque não viam sua pobreza espiritual. Também estavam nus porque não tinham roupas para se vestirem diante de Deus. Nós podemos ser lisonjeados e bajulados e nos iludirmos, mas Deus vê-nos e conhece-nos como realmente somos. Ele conhece nossa verdadeira condição espiritual. O aviso aqui é claro também, é para termos cuidado com a cegueira espiritual, porque uma atitude de autossuficiência nos impedirá de ver nossa real necessidade de Cristo. Na verdade, a igreja de Laodiceia era uma igreja cheia de orgulho pela sua condição financeira, econômica, social, na perspectiva humana, mas miserável, pobre, cega e nua na perspectiva de Deus. A solução, então, vem no versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eles não tinham riquezas espirituais, então Jesus os aconselhou que, em vez de armazenar riquezas materiais, comprassem ouro refinado pelo fogo. Compre riquezas espirituais que vêm somente de Jesus Cristo. Como você compra essas riquezas de Deus? Certamente não é com ouro ou prata, mas com entrega e confiança no Deus vivo
que doará as riquezas espirituais quando as recebermos pela fé. Isaías 55:1 diz: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Em vez de roupas de lã macia, preta, que eram a moda em Laodiceia, Jesus os exortou a usar roupas brancas, simbólicas da conduta ou retidão que cobriam a nudez espiritual. Mateus 22, de 11 a 13 diz: Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ao invés do colírio que a escola médica de Laodiceia produziu, eles deveriam comprar colírio espiritual. Eles precisavam abrir os olhos espirituais. Esta é provavelmente uma referência à palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos permite ver claramente a perspectiva do próprio Deus. O Salmo 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Muitos autores dizem que Laodiceia era uma igreja morna, mas com certeza sua mornidão era fruto da sua autossuficiência e orgulho, que a deixava pobre, cega e nua. Irmãos, busquemos ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Amém.